Bom, quem entra em campo também hoje é o Palmeiras. A gente comparou muito aqui o Palmeiras com o Flamengo. Por que o Palmeiras a gente não está cobrando que jogue mais? Aliás, cobrando que jogue mais e tudo mais. Ele vai encarar o Universitário, todo mundo entende, muita gente entende que é um confronto acessível. E olha a reportagem. Palmeiras quer voltar a ser inabalável, onde arrancou para o tri da Liberta. Ele vai encarar o Universitário em Lima. Tem muitas coisas além do campo, né? Só os números do Universitário na Libertadores. Não perde há 3 meses, hein? Perdeu para o River Plate em casa, depois empatou com o Independiente Del Valle e ganhou do Barcelona de Guayaquil. Depois, fora de casa, ganhou do Independiente Del Valle, ganhou do Barcelona e empatou com o River Plate. Todo mundo está achando que é um confronto acessível, Arnaldo, mas ele se torna mais equilibrado, diante das questões todas que o Palmeiras tem vivido, né? Ele é acessível, mas a classificação do Universitário foi uma das grandes surpresas num grupo difícil. Sim. Né? Tinha o River e os 2 equatorianos. E o Barcelona, que tinha eliminado o Corinthians, ficou em quarto. Né? Nem Sul-Americana pegou, o Del Valle foi para a Sul-Americana e eliminou o Vasco. Então, assim, calma. Tem uma torcida fanática, grande. Eu não acho que vai ser um jogo simples, não. É que o Palmeiras costuma, nessas visitas de Libertadores, contra times mais fracos tecnicamente, se comportar bem, segurar, conseguir uma vantagem mínima e tal. Esse Palmeiras do Abel que a gente conhece tanto, o que está em transformação. Sim, tem essas questões todas, Tironi. A pressão, a incompatibilidade de parte da torcida com o técnico. Talvez sair um pouco, curiosamente, hein, do Allianz nesse período de tensão seja uma boa para o Palmeiras. A gente vai saber. Ninguém gosta mais de jogar como visitante do que como mandante, imagino eu. Mas nessa atmosfera, nesse momento de divisão de torcida e tal, talvez para o Palmeiras seja boa, até porque ele é o visitante mais indigesto do país, né? Ele, fora de casa, ele é muito competente. E vai fazer uma outra visita importante na sequência, no final de semana, contra o Botafogo pelo Brasileiro. Já é a primeira rodada do segundo turno. No primeiro turno, no jogo de abertura, o Palmeiras empatou com o Botafogo. Aliás, foi vaiado lá no começo do Brasileiro. E agora ele vai enfrentar, depois do Universitário, o Botafogo no Newton Santos, na retomada do campeonato, em que ele briga pela liderança, persegue o Flamengo. Então é uma semana de desafios difíceis, mas como visitante o Palmeiras já mostrou que pode trazer bons resultados nas duas frentes. Vamos ver como é que vai ser esse novo time, essa possibilidade, que eu não acredito para esses 2 jogos, por exemplo, de Flaco Lopes e Vitor Roque juntos. O Abel é muito... Seria teimoso a palavra? Ou, conservador. Conservador. Conservador, convicto de um sistema, que aliás é uma boa discussão, porque hoje o Palmeiras tem muitos jogadores bons, versáteis, mas talvez eles fiquem um tanto quanto encaixotados num sistema tático de 2 caras abertos pelos lados, um centroavante. Centroavante do Abel, eu fiquei pensando isso tanto tempo, porque ele já teve todo tipo de centroavante. O centroavante do Abel, dificilmente ele joga com um par, com uma parceria, né? Um dos grandes times do Palmeiras teve uma dupla de ataque, foi aquele que arrancou para a conquista do título brasileiro lá e virou em cima do Botafogo. Foi quando o Abel jogou com 2 atacantes próximos, eram Breno Lopes e Hendrick. Deu certo. E ele raramente utiliza essa opção. Agora tendo os 2 em boa fase. O Flaco e o Vitor Roque, né? E os pontas não tão bem assim. Ô, Casão, dupla de ataque. Por que o Abel não faz isso? Muita gente está falando que deveria jogar os 2. Um completa o outro, o Vitor Roque e o Flaco. Aí ele tem que dar uma mudada no esquema, porque nenhum dos 2 é jogador de jogar aberto. O Vitor Roque é um jogador de centroavante de movimentação. Ele vai para um lado, vai para o outro, volta um pouquinho e fica girando ali na frente da área. O Flaco é mais dentro de área, né? Aquele cara que vai fazer o pivô, aquele cara que ajeita de cabeça, o cara que cabeceia pro gol. Dá para jogar os 2 juntos, mas ele tem que mudar o esquema, né? O esquema dele tem que modificar.
porque nenhum dos dois vai pro lado. Então ele vai perder, ou ele faz 2 linhas de 4, ou 4 caras no meio campo e libera os laterais para descer para fazer a jogada de fundo. Porque se você colocar o Flaco Lopes e o Vitor Roque e você não ter a jogada aérea pro Flaco Lopes, não vai fazer muito sentido, entendeu? Para você colocar o Flaco e o Vitor Roque é para aqui. O Vitor Roque se movimente, né, em torno do Flaco, e o Flaco seja aquele cara que ou segura a bola, ou vai ajeitar, faz a jogada aérea. Precisa ter a jogada aérea também, não só a jogada de bola no chão e de velocidade. Só que eu tava achando engraçado, Arnaldo, quando você tava falando, não engraçado o que você tava falando, mas pensando assim, que você falou assim, pô, o Palmeiras é bom, talvez seja bom nesse momento, não jogar em casa, né? Ir pro Peru, ficar distante. Mas a torcida que acompanha é aquela que vai. Sim. Isso, quem vai pra lá. Vai pro Rio de Janeiro também. É organizada que organizada que vai. Então, se for 20 caras da organizada e ficar ali atrás do banco do Abel e o time formal, os caras vão ficar ali enchendo o saco do mesmo jeito. Verdade. Ô, Mauro, no Palmeiras está tendo um processo de reformulação muito profunda, né? Para você ter uma ideia, dos times campeões da Libertadores do Abel Ferreira, das vezes que ele foi campeão, o Palmeiras vai ter só 3 jogadores relacionados amanhã: o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez. Tem isso nessa equação toda. O Palmeiras também está se transformando ao longo do tempo. Mas tudo bem, na hora que começa no começo do ano e fala, se a gente vai gastar 500 milhões, ninguém acha que vai esperar 5 anos para ser campeão. A galera quer que seja campeão agora. Esse é o caso, né? E assim, ele corre contra o tempo. E aí você tem as derrotas para o Corinthians, que evidentemente tumultuam tudo, né? Foram 2, né? E acho que esse confronto, assim, tem que ficar atento, né? Eu acho que o Universitário foi o adversário mais interessante que o Palmeiras poderia ter. Mas também a gente não pode ignorar que, depois de muitos anos, o futebol peruano de clubes mostrou um progresso interessante nessa temporada. O Aliança eliminou o Boca na fase preliminar da Libertadores e fez uma boa fase de grupos. Não foi saco de pancada como normalmente são os times, vinham sendo os times do Peru, na chave do São Paulo. Empatou, inclusive, no Morumbi com o São Paulo e brigou pela classificação, pegou ainda um 3º lugar, está lá na Sul-Americana, né? Eliminou o Grêmio, ganhou ontem. Isso, exato. Então, tem isso. Teve o Grêmio, passou pelo Grêmio em Porto Alegre, com o gol do Hernan Barcos, né? Tem lá a dupla de quarentões, Barcos e Paulo Guerreiro e tal, o Aliança. E o Universitário, de fato, é um time de muita torcida, o estádio deve estar cheio, certamente estão mobilizados para o jogo. Então é um jogo assim que talvez não, com certeza vai merecer do Palmeiras uma atuação de manual dessas atuações, como o Arnaldo destacou, que o Palmeiras costuma apresentar contra esses times mais fracos. Ele se impõe muito bem fora de casa. Tem sido sempre assim. O problema do Palmeiras tem sido em casa, nos mata-mata, sendo eliminado seguidas vezes, Libertadores, Copa do Brasil e até o Paulista esse ano e perder em casa o título, né, diga-se de passagem. Mas jogando contra essas equipes, o Palmeiras geralmente ele consegue suportar aquela pressão, manter o controle, vai lá, faz o seu golzinho, garante a vitória. E hoje eu acho que é um jogo que vai precisar desse comportamento. Mas talvez seja um pouco mais difícil do que em outras ocasiões, pelo momento do Universitário, que vai realmente jogar. O jogo do Universitário é hoje. Tentar pelo menos, sei lá, consegue uma vitória de 1-0 tudo, ele vem para São Paulo alimentando uma esperança de classificação, embora eu acho que ela é muito pequena. Para mim, o favoritismo do Palmeiras no confronto, ele é muito grande, muito grande. Muito difícil ser eliminado por esse time aí. Teria que dar uma flamengada, estilo Olímpia. Se bem que o Olímpia e Peñarol são times campeões, né? Um é tricampeão da Libertadores, outro é pentacampeão da Libertadores 5 vezes. O Universitário não. O Universitário é bem mais modesto até na sua trajetória aí, histórica. Bom, e o Botafogo também entra em campo, hein, pela Libertadores, encara a LDU no Newton Santos, Arnaldo. Vem bem embalado, né? Meteu 5-0 no Fortaleza, tá meio crescendo ali no Campeonato Brasileiro, deu uma ajeitada no time, ainda falta, né? Não tá brigando na parte de cima da tabela, lá em cima, em Simão, mas vem um pouco mais embalado, né? Vem. E ainda passou pela Copa do Brasil, né? Pelo Red Bull. Exato. Vai pegar o Vasco, o Mauro falou sobre isso um pouquinho. Aliás, o jogo mando do Vasco vai ser em São Januário mesmo, né? Então vai ter um confronto. A minha curiosidade, Tironi, é onde o Botafogo vai fincar os pés. Lidar com as 3 frentes, e ele tem as 3 frentes principais. Tudo bem, o Fluminense e o Galo também tem, mas eles estão na Sul-Americana e eles, os brasileiros, estão com a mesma pontuação naquela zona do limbo. O Botafogo ainda poderia ter aspirações no Brasileiro, defender o título. Então, a minha dúvida é como o Ancelotti, filho, vai lidar com Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Se ele vai fazer, por exemplo, como o Felipe Luiz fez
no Flamengo. Deixar a Copa como uma terceira alternativa e rodar o time na Copa do Brasil, contra o Vasco. Ou se ele vai, como normalmente vai o Galo, com tudo nas Copas e o brasileiro a gente vê como faz. Essa já é uma situação para essa semana, porque essa semana é muito importante. Porque os jogos da LDU e do Palmeiras são em casa. Depois muda, ir para Quito. Então o Mauro falou, o jogo do Universitário com o Palmeiras é hoje. O jogo do Botafogo com a LDU é hoje. Não é, se deixar para Quito, roda. Né? Então o Botafogo... quando você pega ainda um time que tem uma altitude, tudo bem, Quito não é tão impositivo como La Paz, claro, mas aí você... Dá um trabalho, não dá um trabalho? 2.850, né? Dá um trabalho, sempre dá o trabalho. Casa Quito, na Libertadores, ele ganhou do Central Córdoba, ganhou do Deportivo Táchira e empatou com o Flamengo. era aquele grupo do Flamengo em que os três